Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. A gente faz os lançamentos dos livros dos nossos autores e autoras. Hoje eu estou aqui acompanhado pelo professor André Luiz, que já vai se apresentar. Queria dizer que o tipo de livro que ele fez, que já não fez um só, fez 3 obras conosco, né? É um tipo de livro que a gente tem prazer de fazer, que compartilham TCCs ou artigos, né? Textos de pesquisas que normalmente com o professor Luiz, que é André Luiz, que faz isso, né? Organiza seus TCCs dos seus alunos e alunas e publica, o que dá muita visibilidade para esses autores iniciantes, né, professor André Luiz? É um meio também do professor manter publicações ativas, né, e também dos alunos ocuparem um espaço. Vamos começar devagar, professor André Luiz. Por favor, se apresente para a nossa turma, para que o pessoal conheça você um pouquinho mais. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário que vocês vão ver essa nossa entrevista aí, né? Meu nome é André Luiz, eu sou médico veterinário de formação. Fiz meu mestrado, na verdade, em cardiologia veterinária de cães e gatos. Depois do meu doutorado, eu fiz com genética. Fiz com terapia experimental em modelos de camundongo para distrofia. Então, minha vida foi indo muito mais para pesquisa do que para clínica de consultório mesmo. E aí, em 2014, eu fiz um processo seletivo para a instituição que eu estou hoje, que é a Fundação Instituto de Educação de Barueri, que é um município na Grande São Paulo, bem próximo do centro de São Paulo. E lá estou até hoje. Faz 10 anos que eu sou professor do curso técnico em análises clínicas. E são cursos técnicos que, em determinado momento, havia um TCC para você poder integrar o curso, para você terminar, findar o curso, você tinha que apresentar um TCC, né? No caso do pessoal da educação técnica integrada, ao final do terceiro ano, e ao pessoal do curso chamado modular, que é o subsequente ou concomitante, no terceiro módulo de curso. Então, esse trabalho surge, né, justamente da compilação desses trabalhos de TCC. Fantástico, professor André Luiz, fantástico. Nós já vamos dar mais detalhes para vocês todos e todas dos livros em si. Antes disso, professor André Luiz, queria que tu contasse para o pessoal como é que foi que você nos encontrou, como é que você encontrou a editora, tu te recorda como é que foi o nosso ponto de contato? Ivânio, eu não me lembro exatamente como eu encontrei vocês. Eu acho que foi pelo Facebook, com o anúncio de publicação de trabalhos, de livros. Tanto Certo. que o meu primeiro trabalho publicado com vocês foi um artigo nessa coletânea aqui, ó. DNA Educação. Foi exatamente nessa 2018 ou coletânea. 19, se não me falha a memória, esse livro, Isso, né? que eu publiquei um trabalho nessa coletânea, né? Aham. Intitulado Projeto de Pesquisa na Educação Profissional. Aí publiquei esse Excelente. artigo aqui. Então foi a primeira vez que eu tive Ele é o ponto contato de com contato. vocês. Aham. É. Não me lembro exatamente quando foi a publicação dessa coletânea, cujo eu tenho um artigo. É que eu Sim, estou meio assim, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. E foi certo. bem antes da pandemia, inclusive. Foi 18 ou 19, foi uma das primeiras coletâneas que a gente fez, o DNA Educação, me lembro, se não foi a segunda, acho que teve o Voz da Educação primeiro, e nós fazemos sempre anúncios Isso. online, usávamos muito o Facebook 2018, 19, né, pré-pandemia, como tu disseste, né, e agora a gente tem usado também bastante o Instagram, e foi provavelmente por essa experiência que você chegou, então, na gente, e aí, depois vieram esses 3 livros aqui, ó, que vocês podem ver, tem capas parecidas, porque eles são uma sequência contínua, né, de artigos e TCCs que o professor André Luiz vem reunindo dos seus orientandos e orientandas. Vejam que é interessante, se você for fazer o que o professor André Luiz faz, né? Se você tem uma sequência, a gente vai trocando as cores e mantendo o mesmo estilo de capa. Isso cria uma conexão quando você pensa uma coletânea, né? Então a gente tem o DNA Educação, que o professor André Luiz acabou de mostrar, é uma sequência, se não me falha a memória, de 6 ou 7 livros, volume 1, volume 2, volume 3, ele vai ganhando corpo conforme novas edições vão saindo, e o professor André Luiz fez exatamente isso com os textos dos seus alunos e alunas. Professor, conta um pouquinho como é que foi a jornada de criação e surgimento desses livros, para que o pessoal entenda como é que você começou a criar essa ideia de reunir os TCCs dos seus alunos e alunas. Isso é uma coisa bem interessante. Um parênteses antes, eu acho que eu evolui bastante junto com o diálogo freiriano, né? Os livros foram evoluindo e até o próprio terceiro volume, eu acho que chegou no apogeu técnico mesmo,
que pôde ter a foto dos alunos. Eu acho que foi muito interessante a gente acompanhar essa evolução conjunta. Foi o seguinte, Vânio, a gente fazia os nossos TCCs, os alunos apresentavam e aquilo ficava meio, vamos dizer assim, no vácuo. Você criava um TCC, você orientava os alunos, sei lá, 1 ano a 6 meses, ou até um pouquinho mais, e depois isso ficava meio ali. Isso me incomodou um pouco. Falei, gente, eu preciso publicar isso aqui. Só que, como são artigos de revisões muito simples, porque são alunos do ensino médio, que tem uma primeira coisa que eles estão escrevendo, então tem uma série de problemas, de dificuldades. Falei, gente, não dá para publicar numa revista científica mesmo. Apesar que um ou outro artigo eu até consegui, mas principalmente aqueles que eram de estudos originais, com trabalhos de laboratório, com resultados produzidos pelo aluno. Aqui eram revisões puras e simples, né? E aí, uma maior parte deles. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu vou então publicar com o Diálogo Freiriano, que eu já publiquei a minha coletânea lá. E eu gostei do trabalho, gostei do contato, somente com a Cida, que foi muito gentil sempre comigo, né? Então, eu intermediei tudo com a própria Cida mesmo. E aí já existiu. Por que na verdade, a coletânea ela foi encolhendo de tamanho, assim, o número de páginas? Porque nos 2 primeiros eu já havia acumulado alguns anos de trabalho. E o que eu fiz? Na verdade, esses TCCs foram publicados por vocês com a revisão que eu fiz antes da banca dos alunos. Por que eu não mexi mais com isso? Porque eu queria que ele fosse cru. Eu queria que o leitor lesse, ele pode encontrar um erro de vírgula, um erro ortográfico, conceitual não, mas algum erro ou outro. Por quê? Eu queria que fosse uma coisa mais crua e que fosse feita pelos alunos mesmo, para que você sinta a dificuldade, a própria crueza desse trabalho do aluno, com cara do aluno, com a dificuldade que o aluno teve. E eu achei que o resultado ficou maravilhoso, realmente. Gostei dessa ideia que você trouxe, né, professor André Luiz? A gente, quando começa a escrever, aí não escreve como um doutor com 20 anos de prática. E Sim, muita gente, você diz muito bem, professor André Luiz, muitas vezes a gente tem gente que tem medo de publicar o primeiro artigo, vergonha de publicar o primeiro artigo, porque, mas é uma escrita muito incipiente, é o meu primeiro texto. É assim que é. Eu lembro quando eu olho nos livros que a gente publicava, que os meus primeiros textos, eu digo, pô, eu escreveria diferente? Claro, mas é eu olhando 20 anos depois do primeiro texto. Acho que isso é muito bacana da tua parte, né? Apresentar para o pessoal assim, para eles olhar, olha, na simplicidade, né? Porém, com a metodologia bem organizada, surgiram textos que viraram um livro. E qualquer um pode fazer isso, né? E bem acompanhado por ti, né? Por outro orientador, esses textos vão ganhando coragem com o tempo, vão ganhando, né? Mais ousadia, vão ganhando prática de escrita e de pesquisa, só que se você não publica, isso nunca vai acontecer. Então, parabéns, professor, por esta ideia. E mais, ele está disponível hoje impresso, né? Os livros estão, você tem algumas cópias contigo, né? E tem também na versão e-book. O e-book você distribui gratuito dos sim, livros? Perfeito. Ó, sim, vamos deixar o sim, link aqui embaixo do vídeo para que o pessoal possa baixar e conhecer um pouquinho mais sobre essas 3 coletâneas de sim, análises clínicas, sim, para que vocês sim. conheçam mais esse formato de texto, como disse o André Luiz. Sensacional, professor. Eu quero fazer uma pergunta para você, professor André Luiz. O que aconteceu contigo e com os seus alunos e alunas depois do lançamento do livro que você talvez não esperava? Vocês lançaram isso num evento interno na faculdade? Você fez algum momento com os alunos? O que aconteceu depois da publicação? Olha, na verdade, a gente logicamente comunicou à direção da escola. Alguns pais de aluno vieram, na verdade, tirar fotografia, ficaram muito emocionados. Alguns alunos colocaram no Facebook. E a minha instituição tem uma página da instituição da FIEB que ela chama-se Joias da instituição. E colocaram o PDF do primeiro volume lá. Então, o Aham. primeiro volume está, acho que Joias da FIEB. Então, como uma forma de prestigiar o trabalho, eles colocaram lá o PDF do primeiro volume. Né? E agradeço já agradecendo de antemão, a Cláudia Zanelato, que é a nossa coordenadora da nossa gestão educacional. Muito obrigado, Cláudia, por ter Isso aí. acreditado no nosso trabalho e ter postado lá nas Joias da FIEB.
Depois eu vou Pronto. agradecer mais pessoas. Calma, pessoal. Show de Tem bola, muita show de pessoa para bola. agradecer ainda. É isso. E nós vamos deixar aqui embaixo desse vídeo para vocês que quiserem conhecer melhor os livros, os 3 links dos 3 e-books, que aí você pode baixar os 3, lê-los, né? Sim. Ver como é que foi estruturado cada um deles e, como disse o professor André Luiz, conhecer essa dinâmica de primeira publicação, porque você tem que entrar no jogo. Um livro publicado, o professor André sabe muito bem disso, ele abre portas para um mestrado, para um doutorado, né, para um processo seletivo, talvez num concurso público futuramente que você vai fazer. A publicação é muito importante na jornada acadêmica, nós sempre estimulamos as pessoas aqui a publicar. E tu disseste muito bem, professor André Luiz, tem muita gente para agradecer porque apoiam, né, te fomentam junto contigo essa publicação. Eu acho que esse é um bom momento. E eu queria também que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em publicar, né, que está pensando em iniciar essa jornada, mas tem suas dúvidas, seus medos e tal. O que, que você diria para quem, como você, já publicou, tem feito essas publicações e aproveite para agradecer a turma que tem apoiado essas publicações? Eu acho que a gente tem que publicar para promover o nosso trabalho, porque o nosso trabalho como professor e orientador é digno, Uhum. e todo trabalho é digno, e todo trabalho digno merece ser divulgado. A gente precisa divulgar, especialmente os trabalhos. A fundação que eu trabalho é uma escola pública, né? Então, com alunos de diversas origens. Então, isso vale muito a pena ser divulgado, esse trabalho. Eu acho que é uma forma de você mostrar, você ser solidário também. Eu acho que você publicar um trabalho é uma forma de solidariedade. Aquela pessoa que está precisando daquela informação e que procura em várias bases de dados e não encontra essa informação. Né? Quer dizer, a pessoa fala, nossa, encontrei no seu livro. Né? E assim, e você vai criando comunidades com isso. Né? Por exemplo, eu conheço vocês, nós estamos nos conhecendo agora, mais de perto, o Ivânio, a própria Cida. Então, é uma parceria muito interessante isso. Eu acho que temos que trabalhar nesse sentido de divulgar o nosso trabalho, criar comunidades científicas, contactar entre alunos, enfim, mostrar que nós temos uma força na educação, que é a produção do conhecimento. Quer dizer, eu acredito que a escola reprodutora, a visão da escola reprodutora, é uma visão ultrapassada já há muito tempo. A escola é uma produtora de conhecimento e conhecimento produzido precisa ser divulgado. Logicamente, nas feiras, nas exposições das escolas, perfeito, já se fazia isso, né? Nas famosas feiras de ciência. Nós temos um evento na feira também chamado Expotec, para expor os trabalhos para a comunidade de Barueri. Eu acho isso perfeito também, mas há um braço, que é o braço da publicação, que é um braço mais científico, mais voltado ao trabalho acadêmico puro. Mas, com certeza, a Expotec, por exemplo, as feiras de ciências das escolas, ela é muito importante para divulgar o trabalho para a comunidade, seja ela qual for, seja ela qual formação que ela tiver. Bárbaro, sensacional. E ó, obrigado à FIEB por, né, apoiar um projeto como esse, tá? A gente faz questão sempre de realçar, né, professor, aqui no rodapé da capa tem o nome da instituição. Eu acho que é isso, né? É uma comunhão de esforços que vai reunindo gente, produzindo conhecimento e compartilhando esses saberes, não é, professor André? Se você não faz o movimento, mas só é possível fazer isso se os alunos estudam, se os alunos preparam o texto com o fomento teu, com o espaço da universidade, das Sim. faculdades que estimulam essa produção de conhecimento. Muito bom mesmo. Ó, para nós encerrar, eu queria convidar vocês a clicarem nos links que a gente vai deixar aqui embaixo, conhecerem os livros, né, entrar em contato com o professor André Luiz, trocar figurinha com ele sobre a produção de conhecimento na faculdade, na FIEB, nos projetos que o professor André Luiz coordena, e seguir a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Nós sempre estamos lá fazendo chamadas para publicar artigo, para publicar TCC, para publicar mestrado, doutorado. Muita gente que nos vê, professor André Luiz, está com o texto pronto, e não tem o livro acabado. E é essa é a nossa ponte, a editora é a ponte entre o texto que está produzido na academia Sim, e o livro publicado, que pode abrir sim. muitas portas para todo mundo. Então, Ivan, eu queria agradecer mais algumas pessoas da FEB. À Então, vontade. eu queria começar agradecendo aos coordenadores de curso. Uhum. Professora Carolina, que é muito minha amiga. Obrigado, Carol, por você ter me ajudado sempre, acreditado sempre. Obrigado, Jéssica, que foi a nossa outra coordenadora, sempre me ajudou. Sucesso para você.
E muito sucesso para o teu filho, sei as dificuldades que você teve para mantê-lo nesse mundo, né? Vivo nesse mundo e bem. Sucesso para você, Priscila. Você sempre foi muito gentil comigo, você foi muito solícita. Aos diretores da minha escola, professora Priscila. Priscila, muita saudade de você, viu? Você me ajudou muito no nosso começo de trajetória na FIEB. Ao Elias, professor Elias Custódio, foi nosso diretor, Fernando Elias Custódio, foi nosso diretor, uma pessoa boníssima, sempre muito gentil, que me ajudou bastante. E atualmente o professor Denis, que é um entusiasta aí desses trabalhos que eu publico e de todo o meu trabalho como um todo. Que maravilha, obrigado, professor André. Nós também agradecemos você, agradecemos a FIEB pela gentileza de compartilhar conosco essa produção toda, né? E esperamos que venham novos livros. Ó, tá recém no volume 3, vamos até o volume 10 pelo menos, né, André Luiz? Vai ficar bonito arredondar esse número aí. Então tem muito TCC, tem muita produção ainda para a gente publicar junto. Contem conosco. E se você que está assistindo a gente gostou da ideia, quer saber mais, tem aqui embaixo também os nossos contatos. Nós funcionamos muito bem pelo WhatsApp, pelo nosso e-mail, né? Compartilhe com a gente, olha, Livânio, quero saber mais sobre isso, sobre aquilo. Nós faremos questão de te chamar para um papo no WhatsApp, que funciona muito bem, é muito fluido, e a gente vai encontrar o melhor caminho para a tua publicação. Professor André Luiz, mais uma vez, muito obrigado também pelo carinho, pela gentileza. A Cida está mandando um abraço para você também, estava aqui escutando a nossa gravação. Ela sempre muito acolhedora aqui no time de produção dos nossos livros, né? Conte conosco, professor André Luiz, conte conosco, FIEB, conte conosco você que está assistindo. Nós logo vamos estar publicando os teus textos também. Um grande abraço e até mais. Tchau, professor André. Tudo de bom. Tchau, muito obrigado para você. Valeu. Tudo de bom.